Irmã Márcia, querida, ora, veja, não há nada de bullying nestas coisas aí. Porque, veja bem, esse irmão Isaías, ele não existe, não existe. A imagem que você está vendo aí no site é do Kelvin Costner. É um artista até que eu admiro o trabalho dele, gosto de vê-lo atuar. É um astro de Hollywood. Não é este nosso amigo. E também Isaías, não sabemos se o nome dele é Isaías. Num site anterior, onde a gente andou conversando bastante, ele se apresentava como Zazá CCB. Aqui ele está se apresentando como Isaías. E ele tem como característica ser rigoroso no que se refere à língua portuguesa, entendeu? Já meteu pau no coitado do irmão Lorival por seus erros de grafia. Já me corrigiu também, porque eu sou semi-analfabeto, sabe? Entendeu? Mas ele é implacável nessas coisas, sabe? Ele não admite. Eu entendo até, é muito importante essas observações, para que a pessoa tome mais cuidado ao colocar um texto na internet, procurar pelo menos colocar o texto no Word e fazer a revisão de texto e tal, para procurar erros, consertar, entendeu? Eu acho importante até este zelo que ele tem com estas coisas, tá? Mas é uma figura engraçada, sabe? Bom, mas eu não posso fazer bullying com ele, porque ele simplesmente não existe. Quem é que lhe assegura que o nome dele é Isaías mesmo? Pode ser Manuel, né? Pode ser José Francisco. Então, na realidade, quando eu escrevo as coisas a respeito dele, seria como se eu estivesse dando murros no ar, fazendo assim, pá, 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 pá. Porque, por mais que eu escreva, por mais que eu fale, por mais que eu critique, jamais eu vou atingir a pessoa dele. Entendeu? Não vou arranhar a sua imagem, porque ele não existe, ele é um fake, é um fantasma, entendeu? Olha, veja bem, diferente disso sou eu. Essa cara que você está vendo aqui é a minha cara. E você ficou indignada com com os comentários que o pessoal coloca nos vídeos que eu estou publicando, né? E observa bem, se você for lá no blog do camarada, você vai ver que ele é músico na congregação, né? É um santo de Deus, é aquela maravilha. E o cara está cheio de imundície, né? Porque o que ele fala é o que está dentro do coração dele. O Senhor Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. O camarada escreve aquilo que o coração dele está cheio dessas coisas, entendeu? Então, eu poderia ficar ofendido, mas por quê? Porque a minha esposa pode ler essas coisas, as minhas filhas, eu sou pai de 4 filhas, eu tenho neto e neta, tenho netos e netas, eles podem ler essas coisas, os meus amigos leem essas coisas, os meus vizinhos também. Bom, mas eu tiro isso de letra, tá? Porque eu tenho uma promessa, né? O Senhor Jesus falou, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque é grande vosso galardão no céu. Entendeu? Então eu beijo até a mão dessa turma. Você quer saber? Aqueles que me agredem e me ofendem, eu beijo a mão, porque eu estou acumulando recompensas para receber na glória de Deus. Não é para receber a vida eterna, porque a vida eterna a gente não recebe com sacrifícios de baile de ofensa e paulada. A gente não recebe vida eterna. Entendeu? Tem muita gente que morreu de baile de paulada, injuriado, acusado, ofendido e maltratado e foi para o inferno. Porque essas coisas não salvam ninguém. O que salva é a fé exclusiva. Você colocar exclusivamente a fé no valor e no mérito do sacrifício do Senhor Jesus. Então aquilo que ele fez
passa a valer para você, entendeu? A justiça dele passa a valer para você, a santidade dele passa a valer para a sua vida, entendeu? É isso só. Então veja, você ficou escandalizado aí lendo esses comentários que são anexados aos meus vídeos? Muito mais escandalizada você ficaria se lesse a minha página do Orkut há alguns anos atrás, 2 anos atrás, porque teve alguém que teve a paciência de ir lá na minha página do Orkut e apagar os recados que eu colecionei lá. Eram quase 1000 recados, Márcia, ofensivos, caluniosos, entendeu? Dizendo que eu pequei, que eu sou adúltero e por isso estava me manifestando contra essas asneiras que são ensinadas nas tribunas da congregação, entendeu? Bom, pior que isso ainda é o seguinte: o camarada faz prognóstico agouro de doenças terríveis, câncer na garganta, desastres, sabe, cadeira de roda por toda a vida, coisas assim. O cara profetizava, escrevia suas profecias. Caramba, que é isso? Veja só a situação moral e espiritual dessa gente, entendeu? Pois é, eu não posso te mostrar agora, porque o cara foi lá e apagou todos eles. Mas, olha, veja bem, se eu sair escrevendo as coisas que eu escrevo aí no meio das comunidades da Irmandade aí, que existem milhares, entendeu? Eu vou colecionar estas coisas novamente. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa Irmandade foi seduzida e enganada com falsos ensinamentos, porque isso aí não é cristianismo, isso aí não é vida cristã, isso aí é depravação, é deturpação e depravação do cristianismo. Então veja, eu poderia até ficar indignado, sabe, porque ele não responde a questionamentos simples. Ora, se ele... Márcia, guarda uma coisa. A verdade, o que é a verdade? É a informação que você deve a mim. É aquilo que você deve dizer para mim. Então, quando você não diz, você está mentindo. É um mentiroso. Quando você se omite, você não responde aquilo que você deve responder, você está mentindo. Não precisa falar com palavras, sabe? Os pecados estão até nas atitudes, entendeu? Mas é óbvio, eu estou escrevendo sobre coisas simples. Eu estou dizendo, Franciscon declara-se salvo 12 anos e 9 meses antes do seu batismo. Ele declara que depois de uns 3 anos que ele fora salvo e batizado com aguinha na cabeça, lá no meio dos presbiterianos, né? Ele diz o seguinte, que o Senhor fez ele saber que ele não havia sido batizado da maneira correta. Então, o questionamento dele está muito claro que não era a questão da salvação da sua alma. A questão da salvação da sua alma estava muito bem resolvida. O questionamento dele, que ele disse que o Senhor revelou para ele, era o método, a maneira, o ritual com o qual ele fora batizado. Que o batismo verdadeiro é por imersão e não com uma aguinha na cabeça. Eu já encontrei gente contestando isso. Não, porque Franciscão queria dizer isso, aquilo outro. Exatamente como a desculpa que o Zazá apresentou, a desculpa de dificuldades de tradução, porque o testemunho dele foi escrito em italiano. Mas desculpa, não tem fundamento isso aí. Bom, para estas dúvidas todas, é o seguinte: Franciscão relata que a sua esposa, a irmã Rosina, fora salva 12 anos antes, no meio dos presbiterianos italianos, com a aguinha na cabeça. 12 anos no mínimo, porque não há um relato de que ela batizou no mesmo dia que o irmão Franciscão. Pode ser que ela batizou um mês depois, 1 ano depois, 3 anos depois, 5 anos depois, vai saber. Não está relatado. Bom,
para ainda acabar com qualquer dúvida a respeito, ele conta também que Giuseppe Beretas, o seu batizador, fora salvo no meio dos metodistas livres, 5 anos antes do seu batismo por imersão. E que ele migrou lá para o meio dos presbiterianos italianos, né? E convenceu-se de que o batismo por aspersão, o batismo com o qual ele fora batizado com a aguinha na cabeça, não era o batismo verdadeiro. Ele então, no dia 1º ou no dia 2 do mês de setembro de 1903, ele se fez batizar por um crente da Igreja dos Irmãos, né? E aí Franciscão falou para ele: Beretta, é o seguinte, agora que você foi batizado direitinho, conforme manda a palavra, a vontade do Senhor, você me batiza também. E batizou no dia 7 de setembro, batizou Franciscão e outras pessoas também. Então, com esse testemunho aí, cai um montão de asneira aí que está no meio da Irmandade. Primeiro, o pessoal diz que eu apostatei da fé, que eu sou um apóstata, entendeu? Porque eu já não estou atrás das crenças da congregação. Mas então o Franciscão também foi um apóstata. Apostatou da fé, porque ele saiu lá do meio dos presbiterianos para estabelecer a congregação cristã, iniciar a congregação cristã. Apostatou. O Beretta, então, o Beretta foi o campeão da apostasia. Precisa dar uma taça para o Beretta, porque ele saiu lá ele foi batizado no meio dos metodistas, saiu de lá, veio para o meio dos metodistas, dos presbiterianos italianos, foi batizado lá por um pastor da Igreja dos Irmãos, e foi para o meio do grupo do Franciscão. E sabe lá se ele parou aí, capaz que ele ainda... Entendeu? A outra coisa também, eu apresentei lá o livreto com a capa original do testemunho do irmão Franciscão, que foi... Ele escreveu em 1942, esse testemunho, né? Ele foi impresso em Boston, lá nos Estados Unidos, né? Foi impresso em Boston e distribuído pelo Brasil inteirinho. Aquele livreto lá que você viu, que está escrito lá, histórico de uma ramificação da obra de Deus, quer dizer que Franciscão está dizendo que o grupo dele era parte da obra de Deus, não era a obra de Deus, era parte da obra de Deus. Quer dizer, tinha outras obras, outros ministérios que também estavam participando da obra de Deus. Foi impresso em Boston em 1958 e distribuído pelo Brasil inteiro. Isso quer dizer que os ministros, no ano de 1958, confiavam e tinham como verdadeiro testemunho do irmão Franciscão referente à salvação, que não há como associar batismo com a salvação. Agora, o que acontece é que essas ideias de exclusivismo religioso, esses desvios todos, e essa associação, essas ideias de associar o batismo da congregação à salvação das nossas almas, como sendo um exclusivismo religioso, essas ideias estavam ainda em gestação. Certamente vinham de 1950, 1945, 1950, quando homens desviados da palavra de Deus começaram a ter poder dentro da igreja. E o irmão Franciscão, porque o irmão Franciscão foi um grande ausente. Em 40 anos ele veio 4 vezes ao Brasil. Ele deveria ter ficado conosco, acompanhando a vida e o desenvolvimento da igreja 24 horas por dia. E ele não fez isso. Ele fez um ministério que eu chamo de ministério gafanhoto. Um pulo aqui, um pulo lá, um pulo aqui, um pulo lá. Ele veio 10 vezes ao Brasil, isso significa uma vez a cada 4 anos, e permaneceu conosco aí nessas viagens de 2 a 6, 8 meses. A mais longa parece que foi 6 meses ou 8 meses, uma coisa assim. Isso não é um ministério, sabe? Isso não é um ministério responsável, sabe? Ele deveria ter ficado conosco, sabe? Acompanhando. Uma igreja só, fundar uma igreja só,
mas fazer isso bem feito, bem organizado, bem arrumadinho, já estaria de bom tamanho. Não, ele ficou lá nos Estados Unidos, onde fundou uma outra igreja por aí e tal, foi passear por aí, entendeu? E entregou a gente, nos deixou entregue à própria sorte. Bom, então esses homens aí que são homens pervertidos, tomaram conta do poder da igreja, e ele nem percebeu que os camaradas estavam associando o batismo à salvação. Estava meio gaga, já estava velhinho, né? 90 e tralalá, não percebeu. Aí, o que aconteceu foi que agora a congregação cristã no Brasil virou uma grande enganação. Bom, ela não para por aí, para no testemunho do irmão Francisco, não para. Agora o próximo vídeo que eu vou fazer, inquirindo o Zazá, é a respeito da nossa doutrina, porque lá está muito bem escrito, leia lá, o 5º ponto de doutrina, diz assim, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Se fosse diferente, estaria escrito de outra maneira, estaria escrito que a regeneração e o novo nascimento só se alcança pelo batismo e a fé em Jesus Cristo. Não, é a negação até da nossa própria doutrina. Olha, meus comentários, ofendendo e metendo pau nessa turma aí, é o seguinte, reconheça que qualquer igreja pode mudar as suas doutrinas a qualquer momento. Qualquer ministério que entender que determinada crença está errada, tal, não é bem aquilo, pode mudar. Agora, eu não admito esses camaradas, sabe, apresentar uma doutrina e está completamente desviado dela. Entendeu? Então é cheio de orgulho, de vaidade pessoal, achando-se melhor que os outros. Quando estão realmente metidos numa grande enganação, sabe? Uma grande enganação, uma diabólica enganação. Tá bom? Marcinha, beijinho nas bochechas.